Antes de mais nada, eu gostaria, senhor presidente, de fazer um registro com muita alegria da presença das galerias na tribuna de honra do Senado de um jovem advogado lá do Mato Grosso, lá de Sinop, do norte do Mato Grosso, de nome Afonso Maldaner Volker, que vem a Brasília defendendo causas junto aos tribunais que interessam não só a Sinop, como a região toda do norte do Mato Grosso. Embora jovem, mas já vem demonstrando exuberância na área do direito, e tive a honra de participar e acompanhar em uma mesa redonda de debates ainda na parte da manhã, e é uma das cabeças brilhantes que vem do Mato Grosso para brilhar não só nos tribunais, na Justiça do Mato Grosso, nos tribunais de lá, mas também nos tribunais no futuro de Brasília. É um registro que faço com muita honra. Senhor presidente, caros colegas, antes de mais nada, senhor presidente, gostaríamos de externar aqui nosso profundo, e aí seguindo a palavra do eminente senador Rubem Figueiró, do nosso candidato à presidência da República, Eduardo Campos. E, sem dúvida alguma, apresentando nós, os catarinenses, as nossas condolências. Com o governador Eduardo Campos, nós tivemos alguns encontros no ano passado, no início deste ano também, inclusive no apartamento do senador Jarbas Vasconcelos, que é de Pernambuco, com alguns colegas da casa, alguns debates, algumas trocas de ideias. Sem dúvida alguma, o governador Eduardo Campos, como candidato à presidência da República, eu tenho dito até em Santa Catarina, poderia até não chegar, mas com certeza ficaria na poupança do país. Com certeza o Brasil o guardaria com uma poupança e renderiam frutos, resultados. Ficaria na berlinda, sem dúvida alguma, para os próximos pleitos, uma liderança jovem, governador por 2 vezes, com sucesso, deputado federal diversas vezes. É um brasileiro que, olha, sem dúvida alguma, ele consternou o Brasil inteiro. Eu, particularmente, tive uma convivência muito de perto com o avô dele, o ex-governador Miguel Arraes. Com Miguel Arraes, quando voltou do exílio, e à época, no início dos anos 80, quando eu vim para Brasília como deputado federal, ele, voltando do exílio, também veio. E em 83 nos encontramos na Câmara dos Deputados. E aí, na renovação, na alteração do Diretório Nacional e da Executiva Nacional do Partido, nos anos 83, 84, 85, 86, nós participamos em conjunto da Executiva Nacional do nosso partido. Sei que Pedro Simão foi vice-presidente, fazia parte, Miguel Arraes também, um dos vice-presidentes da Executiva. Eu estava com o primeiro secretário da Executiva Nacional, fiz parte representando o meu Estado, cujo presidente era Ulisses Guimarães. Então, nós tivemos uma convivência muito de perto, principalmente com o avô dele, Miguel Arraes. Então, eu quero fazer esse registro aqui, isso está nos anais do nosso partido, inclusive, faz parte, na época do MDB ainda. Então, isso faz parte da Executiva, a nossa convivência, das lutas, ele contando das histórias dentro do exílio. E aí, em 86, eu saí candidato a vice-governador em Santa Catarina e ele voltou a ser candidato e a governador no estado de Pernambuco. Então, são as passagens da vida que eu pude deixar de consignar nesta tarde aqui na casa. E, ao mesmo tempo, senhor presidente, caros colegas, eu, fazendo isso, não pude deixar de externar a ele,
quer dizer, a família, os pernambucanos, aos correligionários do PSB, aos amigos dele, enfim, aos políticos brasileiros, dentro da ética, dentro da vida, dentro das lutas. Ele foi com coragem, saiu, ele estava tentando escrever aí um caminho diferente. E eu não podia deixar de fazer isso em nome de nós, os catarinenses, pelo seu espírito público, sem dúvida alguma. E feito isso, como hoje reabre propriamente o debate pelos meios de comunicação no Brasil, da campanha deste ano, pela televisão e pelo rádio, que marca uma espécie de primavera eleitoral. Eu dizia que a primavera eleitoral, eu diria, que até agora nós vivemos uma espécie de uma dormência. Dormência, e nós do Sul caracterizamos a dormência principalmente pelos produtos da serra, as macieiras, as parreiras, os parreirais, necessitam de no mínimo 700 horas de frio durante o ano. E as macieiras, quando se preencherem 700 horas de um frio, num X de temperatura, elas da primavera florescem melhor e produzem mais. Isso é científico. E ainda andando nesse último fim de semana, na Serra Catarinense, São Joaquim, por exemplo, Lages, aquela região toda serrana, a nós da campanha, já pelo governo do Estado, pela majoritária, pelos deputados federais e estaduais, da Santa Catarina. Então, lá começa um pouco na dormência. E eu dizia, isso aqui é igual às macieiras, estamos na dormência. Mas logo aí vem a primavera e aquece. Eu diria hoje, para nós brasileiros, não só para a dormência catarinense, no caso das macieiras, no caso das fruticulturas, no caso daqueles que há necessidade disso, eu diria que o debate nacional pela televisão e pelo rádio que abre hoje, para a presidência da República, para os governos estaduais, para a Câmara dos Deputados, a renovação, a continuação, as assembleias legislativas, há uma espécie de primavera eleitoral. Ela hoje começa o debate, não só os que trabalham a campanha, não só os que estavam articulando, estavam se reunindo mais diretamente, mas hoje o debate ele se abre à nação brasileira, àqueles que estão em casa, aqueles que não costumavam a frequentar a essas reuniões, os debates que já vêm há meses, porque a campanha é uma articulação, é uma luta, não só das convenções, antes das convenções começa o trabalho, mas isso é de um número reduzido. São os membros dos diretórios, são os que estão diretamente ligados e diretamente mais de perto. Já começa uma luta, mas ela não aparece. Mas hoje, com o debate, hoje com a televisão, com o rádio, então eu diria que é o início de um debate da primavera eleitoral. A campanha eleitoral, como disse, ela vinha mais ou menos nessa marca. Os programas agora marcam há 47 dias do primeiro turno. Há 47 dias. Essa primavera eleitoral, como eu disse, e daqui em diante as coisas tendem a aquecer em todos os sentidos. Com maior ou menor tempo, essa é a oportunidade de candidatos se fazerem conhecidos, apresentando ao eleitorado suas propostas para o país e para os estados da federação. Para o eleitor, apresenta-se uma árdua tarefa, excetuando-se as disputas para os cargos majoritários, onde a concorrência é menor, nas escolhas para o legislativo, em nível federal e estadual, é um verdadeiro desafio a separar o joio do trigo e fazer as escolhas mais adequadas. São, ao todo, mais de 7.000 candidatos a deputado federal, mais de 7.000 para 513 vagas, e quase 17.000 disputando uma cadeira nas assembleias legislativas.
Além do programa, é preciso ir mais a fundo, conhecer melhor a história do candidato, sua trajetória de vida e suas propostas para o Estado e para o país. É através dessa escolha responsável que se estabelecem as bases de crescimento do país. Por mais estigmatizado que esteja o processo, por mais que a imagem dos políticos esteja desgastada, o valor máximo da democracia não pode se esvanecer. É somente no processo democrático que se conquistam avanços para toda a sociedade. A responsabilidade, contudo, caro presidente e nobres colegas, não fica restrita aos eleitores. Nossos candidatos devem agir com toda a responsabilidade e lisura que a função pública exige. Retidão, aqui, não é um diferencial, apenas um imperativo, requisito fundamental ao qual devem se somar capacitação, compromisso e propostas de qualidade. Em paralelo, a firme atuação da Justiça Eleitoral e de nossas instituições de controle, como o Ministério Público, devem estar vigilantes. O processo eleitoral, senador Fleury, senador Cacá, é naturalmente marcado pela tensão à flor da pele. E excessos podem ocorrer. Isso não há a menor dúvida. Somente uma ação rápida e forte pode garantir que tudo ocorra dentro da mais estrita legalidade e normalidade, evitando assim ainda insegurança jurídica e prejuízos futuros. É no envolvimento direto desses três atores, eleitorado, candidatos e justiça. Repito, eleitorado, candidatos e justiça, que se estabelece o aprimoramento contínuo de nossa democracia. Que esta primavera eleitoral floresça e nos traga frutos. A vitória nas eleições não é somente dos eleitos, mas principalmente, e o essencial, é da sociedade. Eu trago isso para o presidente e nobres colegas nessa breve exposição, essa breve explanação, porque hoje, na verdade, é a abertura, é a primavera eleitoral, é o debate. Hoje há uma espécie de desfile de buter dos candidatos, apresentação à sociedade propriamente dita. Claro que não aos partidos que lançaram, que discutiram, quem vão ser os candidatos a presidente da República, a vice-presidente, quem vão ser os candidatos a governador em seus respectivos estados, vice-governador, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, a renovação de um terço do Senado Federal, às Assembleias Legislativas. Então nós temos presidente da República, nós temos governadores, nós temos um terço do Senado que se renova, nós temos os 513 vagas da Câmara dos Deputados, que vão ser submetidos a um vestibular eleitoral das urnas, e temos também a renovação de cerca de 17 mil candidatos às Assembleias Legislativas dos estados do nosso país. Vossa Excelência me permite uma parte, não, senador? Esse é o debate. É com muita honra que eu ouço o nobre senador do nosso querido estado da Rondônia. Essa é uma oportunidade que nós temos de passar o Brasil a limpo, né? De o Brasil fazer uma reflexão sobre si mesmo, para ver se os rumos que estão sendo palmilhados estão corretos. É uma oportunidade que tem o eleitor brasileiro de não ficar reclamando, porque vota, depois não sabem quem votou, e reclama dos políticos da condução dos negócios públicos do seu município, do seu estado e do Brasil. O início da propaganda eleitoral gratuita, que na realidade não é gratuita porque é paga, é na realidade uma forma que tem o eleitor de conhecer, o candidato e o eleitor, reciprocamente, de se conhecerem
de transmitir o candidato para o eleitor as suas propostas, no caso daqueles que são candidatos a cargos no Legislativo, quer estadual, quer federal, de demonstrar para o eleitor aquilo que ele vai fazer do ponto de vista da fiscalização do Poder Executivo e do ponto de vista legislativo também. E daqueles que são candidatos a cargos executivos, como os governadores e os candidatos a presidente da República, também de mostrar ao Brasil aquilo que deve ser a tônica das suas ações no governo estadual e no governo federal. De modo que Vossa Excelência faz um discurso trazendo à discussão uma realidade que se inicia hoje, aliás, com horário gratuito de rádio e TV, horário gratuito esse voltado e dirigido totalmente para as eleições deste ano. O Brasil, repito, tem uma oportunidade de se passar a limpo, de refletir sobre si mesmo, de verificar se os rumos que o Brasil está seguindo são os rumos corretos. De modo que parabéns pelo discurso de Vossa Excelência, pela feliz coincidência de estar trazendo esse tema para o conhecimento dessa casa e para o conhecimento do país. Recolho com muita alegria, senador Daí Soares, do nosso querido estado da Rondônia, onde muitos catarinenses do Sul lá residem também. E o debate que hoje se abre, e aí a reflexão, as pessoas que estão em casa, senador Figueiró, que deve analisar com muita cautela, com muito cuidado, porque aí para ver os programas, para ver as fórmulas, como diz o senador Daí Soares, o espaço em si é concedido gratuitamente, mas que sai caro. Sai caro em função do quê? Por causa da produção. É a produção, a tecnologia. E muitas vezes o candidato é produzido e aparece como um verdadeiro artista que pode encantar. Agora, é importante analisar o conteúdo, os programas, o que será colocado. Aí é que temos que ter uma certa cuidado. Aí é que começa a ser analisado para ver o que é que será melhor para o país. Para o país, para os seus estados respectivos e também para a atuação aqui no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas. Acho que aí é que é importante, e aí a comunidade, aí o eleitor é que vai de perto começar a refletir, e nós temos aí cerca de 40 e poucos dias para acompanhar. Esse é o debate que se forma agora. Me permite novamente, senador? Muita honra, senador Darcy. Vossa Excelência traz à discussão esse tema que é muito importante, porque a tendência do candidato, a nossa tendência como candidatos, é que o eleitor não sabe votar, que o eleitor não compreende. E, portanto, os candidatos, principalmente aqueles que são candidatos a cargos executivos, podem falar o que desejam, o que querem, sem se preocuparem com as consequências daquilo que falam. Eles presumem que a sociedade brasileira não está atenta para os problemas da vida brasileira. Presumem que a sociedade brasileira não está atenta para a inflação, para o desemprego, para a má qualidade da educação, para a má qualidade da saúde, para a má qualidade das estradas e assim sucessivamente. Então, às vezes ocorre que os candidatos a cargos executivos procuram colocar-se como se fossem prestidigitadores, imaginando que o eleitor, aquele que vai depositar o seu voto nas eleições, no dia das eleições, não está preocupado com a realidade do Brasil, a realidade do seu estado, a realidade do seu município. De modo que Vossa Excelência abordou agora, nessa parte, na qual me concedeu essa parte, exatamente esse aspecto da responsabilidade que tem o candidato em tornar claras as suas propostas, em tornar transparentes as suas propostas, e o eleitor também de ser capaz de identificar, dentre as propostas apresentadas, aquelas que melhor refletem aquele momento da vida do seu país ou da vida do seu estado, votando naqueles que não apenas fazem discursos bonitos, mas naqueles que têm realmente condições de realizar as tarefas básicas da sua sociedade. Muito obrigado. Recolho novamente uma parte de Vossa Excelência. E vou concluindo. E eu quero agradecer a Vossa Excelência porque como comunicação inadiável não caberia a partes, mas Vossa Excelência foi benevolente e eu acho que isso facilita para que o Brasil possa acompanhar. Mas, concluindo, eu quero dizer que, na verdade, os debates, na verdade, as propostas para os próximos pleitos, quem sabe até um debate ao vivo, sem preparar, sem ter muitos arranjos, sem muitos arremedos,
o candidato apareça assim para debater a vida nacional ao vivo. Aí será diferente, sem ter aquela tecnologia sofisticada para embalar muitas vezes o eleitor menos avisado. Quem sabe essas propostas, outras alternâncias, outras alternativas para o Brasil, esse debate vai valer agora. Este é o momento para o Brasil cuidarmos o que defende os candidatos à presidência da República, os governadores dos seus estados. Então, hoje é o debut, é a abertura, é a apresentação para o Brasil inteiro com essa primavera eleitoral que começa, que se inicia. Então, eu quero agradecer mais uma vez aos colegas, claro, com aquilo que fiz no início, nas condolências em função de um grande candidato que está trazendo um grande debate à vida nacional, que é Eduardo Campos, né? E agora, então, com os debates que vão se abrir, que vão começar, como eu disse, nessa primavera eleitoral para o Brasil inteiro. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas.